nós vamos falar um pouco da vontade de Deus. Tá? Vamos tentar entender o que é a vontade de Deus e, a partir dessa compreensão, né, também buscar cumpri-la. Né? Muitas vezes nós ouvimos pregadores, né, falar a respeito desse tema tão importante, contudo, muitas vezes também a gente tem dúvidas a respeito do que seja verdadeiramente a vontade de Deus. Então, hoje nós vamos ampliar o nosso entendimento a respeito da vontade de Deus. Para que não fique só nas minhas palavras, tá? Eu te convido que você abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, o verso de número 10. Bom, Isaías 53, o verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Compreendemos o que é as três formas de vontade de Deus? A vontade expressa na sua palavra, né, a lei de Deus, a vontade diretiva de Deus, que é a perfeita vontade de Deus, e a vontade permissiva de Deus, ok? Essas três. Agora vamos entrar na fase do estudo para tentar compreender como é que a gente faz para cumprir essa vontade, né? Porque não é só conhecer a vontade de Deus, a gente tem que saber como é que faz para cumprir. Primeiro, devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus, né? Conforme Efésios capítulo 5, verso de número 17. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para poder cumpri-la, né? Então, é aquilo que nós falamos inicialmente, leitura da Bíblia, tá? Tendo do lado a presença marcante do Espírito Santo para fazer a revelação daquilo que você está lendo, não é? A espiritualização daquilo que você está lendo, porque se o Espírito Santo ele não estiver presente, a Bíblia ela vai se tornar para aquele leitor que não busca a presença do Espírito Santo como sendo um livro qualquer de muito difícil compreensão. E aí você vê, por exemplo, pessoas, né, que leem a Bíblia fora do contexto cristão, fora do contexto da presença da vontade de Deus, que fazem asseverações, né, que tiram conclusões a respeito dela que são terríveis. Você vê na televisão fazendo chacota, né, fazendo sátira com a palavra de Deus, ironia, né, todo tipo de jocosidade malévola, né, que faz-se na mídia, seja ela impressa, televisiva, falando a respeito da Bíblia, muitas vezes, na boa parte, se não a maioria das vezes, de forma pejorativa, né? São pessoas que leem, mas não entendem o que está lendo, tá bom? Uma vez que já sabemos como ele deseja que vivamos como crentes, né? Aí pela prática da leitura, conhecimento da palavra de Deus, precisamos nos dedicar ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a vontade de Deus, né? Salmo 143, verso de número 10. Ao pedir igualmente que o Espírito Santo o guie por terra plana, indica em essência, né, que está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão. Semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tessalonicenses, né, no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo espera que os cristãos sigam a vontade divina, evitando imoralidade sexual, vivendo de maneira santa e honrosa.
Diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, pessoal, o que é santificação? Você poderia me perguntar agora o que é santificação. Santificar significa separar. Você, nós, quando estávamos apartados da vontade de Deus e vivendo conforme as nossas concupiscências no mundo, nós estávamos vivendo uma vida profana. Por mais que o nosso compreender, o nosso entendimento nos dissesse que nós éramos íntegros, honestos, cumpridores de leis humanas. Aliás, esta é a coisa que a gente mais ouve das pessoas lá fora quando a gente vai falar a respeito de se a pessoa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, por exemplo. A gente vai falar com uma pessoa e ela diz: eu vivo uma vida íntegra, eu vivo uma vida sem imoralidade, mesmo que seja mentira, mesmo que seja mentira. Mas aí a pessoa ela vai contra-argumentar desse jeito. E de fato, quando a gente entende o que é a santificação, a gente vai compreender que é justamente a separação do crente dessas relações profanas, dessas relações mundanas. A palavra de Deus, ela fala a respeito do vômito, falando daquelas pessoas que voltam para fazer as mesmas práticas mundanas, dizendo que elas estão retornando ao vômito, como se estivesse comendo de novo aquilo que ela mesma botou para fora. Então, a visão da santificação, ela necessária e mais simplesmente quer dizer exatamente isso: separação daquilo que nós vivíamos antes de integrarmos o exército da salvação de Cristo. É basicamente isso. E aí, o que nós fazíamos de errado? Você sabe. O Espírito Santo te apontou. O Espírito Santo, ele tem falado ao seu coração, com certeza eu creio nisso. Aquilo que te fazia viver apartado de Deus, que era o pecado, aquele pecado que o apóstolo Paulo ele fala que tão de perto nos rodeia, aquelas práticas pecaminosas do passado, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. Então, cumprimento da palavra de Deus na sua vida, vontade de Deus na sua vida, você que já aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, passa justamente por viver uma vida de santidade e moralidade que envolvem, tá certo? Você se separar das práticas antigas que você adotava na sua vida, tá bom? No outro lugar, Paulo ele ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É a segunda fase, pessoal. A santificação, ela é obviamente uma parte importante da nossa vida que faz alegrar o coração de Deus. Mas quando nós alcançamos aquilo que é a barreira pessoal de dizer: eu não pratico mais essa obra, agora eu pratico a obra do Senhor, a nossa preocupação ela passa a ser iminentemente fazer com que o Senhor ele se agrade de nós. Não é o que todo pai deseja a respeito do seu filho, e não é o que todo filho deveria desejar para seu pai.
Lembra que o livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 12, diz lá: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra? Aquele mandamento que está escrito lá é o primeiro mandamento com promessa. E é um mandamento tão importante que envolve também a vida do cristão em relação a Deus. Ele é nosso pai, né? João capítulo 1, verso de número 12. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Recebemos de Deus, não é? Que ele, através da salvação em Jesus Cristo, ele nos tornou filho por adoção. Neste sentido, não é? O nosso interesse pessoal deve ser o de agradar ao Senhor, tá bom? Terceiro, os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. É uma coisa, amados, interessante, né? Quando você tem uma ligação, né, mais profunda com a pessoa de Deus, e aí você passa a viver de forma sã, se separando das práticas pecaminosas do passado, né? Vivendo uma vida de agradar a Deus, imediatamente também você passa a ter a mente de Deus, no sentido de que a vontade de Deus ela precisa ser feita de qualquer maneira. Não de qualquer maneira de forma relaxada, mas de qualquer maneira no sentido de que todas as ações que o crente vai fazer, que o cristão vai fazer dali para frente, elas são necessariamente voltadas, tá, para que a vontade de Deus ela se cumpra. Compreendeu? Mateus capítulo 6, verso 10 e 26, verso 42, Lucas capítulo 11, verso de número 2, Romanos capítulo 15, verso de número 30 a 32 e Tiago capítulo 4, de 13 a 15, são bons exemplos, né? E falam a respeito desse tema que nós acabamos de dizer, dessa verdade, né, que nós acabamos de mencionar. A gente deve, então, desejar com sinceridade, tá certo? A perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Lembra de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? É algo que a vontade de Deus ela passa a ser algo de tamanha importância na vida do crente que ele abdica muitas vezes da sua própria vontade. E aí o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Se essa for a nossa oração e o nosso compromisso, nós teremos uma total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Conferindo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 21, 1 Coríntios 4, 19 e 16, verso número 7. Se, porém, há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a palavra de Deus, aí entra a nossa questão, né? Será que Deus ele vai atender às nossas orações? A palavra de Deus ela não diz que o pecado ela faz separação entre nós e o nosso Deus? Né? Não podemos esperar que a vontade divina ela seja feita na terra como no céu, a não ser que nós mesmos procuramos cumprir a sua vontade na nossa própria vida. É a partida inicial, né? Ah, Senhor, muitas pessoas, né, infelizmente, por ocasião do seu princípio católico de vida, né, ele usa a oração do Pai Nosso como uma espécie de reza, né? E simplesmente repete aqueles versos da palavra de Deus
né, de Mateus capítulo de número 6, como se fosse apenas, por assim dizer, algo que se deva repetir, né? Mas não presta atenção efetivamente naquilo que quer dizer aquele texto. Vocês já pararam para pensar que a oração dita do Pai Nosso é uma oração modelo, ou seja, não necessariamente você precise repetir exatamente com aquelas palavras, e segundo, é uma oração que tem condicionantes? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, conforme as pessoas mais conhecem, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se Deus, Ele nos ensinou que para que nós sejamos perdoados, nós precisamos saber perdoar, efetivamente a gente tem que perdoar primeiro. É uma oração condicional. Como faz parte do contexto, tá? De que nós temos que perdoar o nosso irmão, perdoar a nossa irmã, perdoar até mesmo aquelas pessoas que não são da nossa fé, mas que nós devemos amar, aquelas que se colocam como nossos inimigos, por exemplo, né? Efetivamente, nós precisamos aprender a fazê-lo, isso faz parte da vontade de Deus, e no caso dessa oração dita do Pai Nosso, nós somos levados a uma condicionante. Deus, Ele diz, eu vou te perdoar, mas você precisa ter perdoado o teu próximo. Já imaginou? Por fim, né, eu gostaria de dizer também em relação a essa questão da vontade de Deus, é que nós falamos muito também que os cristãos, a Igreja de Cristo, ela é a representante de Deus aqui na Terra. Por muito tempo, né, nós fomos ensinados de que era um líder máximo de uma igreja aí, mas a Igreja de Cristo é a representante de Deus na Terra. E ela é a representação máxima da vontade de Deus. E faça uma pergunta a você, como membro de uma igreja. Você tem representado Deus? A tua vida tem representado a vontade de Deus na Terra? O que você tem feito, não é, para a Igreja de Cristo tem sido, de fato, verdadeiramente a vontade de Deus? Ou você está extrapolando a sua vontade diante da igreja? Né? É algo que a gente precisa pensar. Finalmente, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela nossa passividade, pela nossa irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mornidão espiritual. E há muitas pessoas que, eu estou assim, é vontade de Deus. Olha, é um pecado grave, né? Satanás e não Deus é o culpado pelas condições malignas, né? Pelas situações malignas, como a crueldade, a maldade e a injustiça, né? A gente sabe que existe um sistema mundano construído, não é? Que ele opera a maldade no mundo. Esse sistema, ele é sim conforme a vontade de Satanás, acontece, não é? E existe, 1 João capítulo 5, verso 19, nos diz isso claramente. É também Satanás, e a gente sabe, que gera a maior ou grande parte de dor e sofrimento no mundo. Quando a gente lê Jó de capítulo 1, de 6 a 12, né? 2, 1, Lucas 13, 16, 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7, a gente tem a exata noção disso. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, verso número 8, assim também é da vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes infernais, nós, Igreja de Cristo, tá? Batalhemos contra as hostes infernais da maldade por meio do Espírito Santo. Efésios capítulo 6,
versos 10 a 20, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 8. Tá? Então, a localização, aonde que nós nos encontramos nessa história toda? Nós sabemos que ainda estamos no mundo. A palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno, jazeu, está morto no maligno. Tá? Nós estamos aqui para, como igreja de Cristo, fazer com que as almas elas se encontrem com Deus. Precisamos pregar o evangelho, é o que diz Marcos capítulo 16, verso número 15. De um mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Essa é a missão da igreja. Vivendo em santidade, é o que nós estávamos falando. Sendo representantes de Deus na terra, demonstrando a presença de Deus verdadeiramente. Conhecedores da sua palavra, conhecedores da sua vontade, compreendendo também que existe a vontade permissiva de Deus, tá? Esse é o resumão do que nós falamos aqui hoje. E, concluindo, batalhando contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Amém? Então, sobre a vontade de Deus, era exatamente isso que nós tínhamos a falar hoje. Reveja, se assim você desejar, né, o vídeo de hoje, né, esse estudo de hoje que nós fizemos. Que Deus ele abençoe a tua vida grandemente. E como diz 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 10, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, no nome santo de Jesus.